Só dá pra ver a cabeça da Ana. Voltamos! Olá, dona Sônia, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Bem também. Tem pé de moleque, hein? Graças a Deus. Aqui? É? Não, por quê? A senhora tá de xadrez já? Ah, Ai, meu Deus. tô no clima. Tá no clima, é isso mesmo, é isso que vale. Ó, bem-vindos todos. Olá, John. Muito frio aí em Indaiatuba. Sejam bem-vindos. Galera que tá aqui no Zoom também. Friozinho? Chuva? Chuva boa. Os meninos vieram dizendo que tá frio, que fez um buraco lá na terra, lá, a enxurrada. Uma chuva boa, apesar do friozinho. Tá bom para um vinho, hein? Eu falei pro Jonas pra gente comprar uma promoção, 10 garrafas por R$ 250. Olha aí, ó. Perdemos a oportunidade. Isso aí. Bom que você tá aqui, que bom que vocês estão aqui no Zoom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Que bom que você está aqui também na live. Quem for entrando aí será bem-vindo. Lembrando que você que está aí no Zoom, quiser fazer uso da palavra, só abrir o microfone. Quem estiver aqui na live, só mandar a perguntinha para nós aqui e tudo se torna público. Como sempre, meninos, o vídeo da Cris travou, olha lá, ó. Aí no Zoom. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Hoje, a nossa reflexão e espiritualidade, nós vamos tratar de um texto muito legal, que é o texto de Gênesis, capítulo 22, de 1 a 14, um texto que muita gente tem dificuldades em entender. Por um outro lado, muita gente interpreta de uma maneira equivocada. Não que a minha maneira de interpretar é a certa, tá? Por favor. Só estou dizendo que muita gente interpreta erroneamente esse texto. Ao terminarmos aqui, a gente joga esse vídeo no YouTube e também dissemina aí pelo WhatsApp de uma galera. Por favor, divulguem, passem para frente aí para a gente fazer desse momento um momento para mais pessoas, tá bom? E se você tem gostado, faça lá seu comentário no YouTube, no Instagram, para a gente poder melhorar, inclusive as suas críticas, se você quiser mandar. E se você quer receber o nosso material, é só mandar o seu telefone aqui no YouTube que eu divido com vocês este material, tá joia? Bom, vamos lá. Aqui para quem está no Zoom vai compartilhar a tela comigo. Quem está aqui no Instagram, eu vou ler o texto para vocês. Só lembrando que a gente está falando de uma simples leitura para uma grande transformação. Hoje o texto novamente, Gênesis 22, de 1 a 14. E o que a gente quer com este momento? Trabalhar a espiritualidade. E espiritualidade nada é do que um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus. Então tire uns minutinhos para ler esse texto depois aí e fazer aí, remoer, como eu gosto de dizer, tudo isso que a gente comentar aqui, tá? Que você faça um momento aí seu com Deus, você traga à memória tudo aquilo que a gente leu e assim por diante. O nosso texto, então, em Gênesis, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova
dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. O que aconteceu um pouco antes aqui foi o relato todo do histórico, da história de quem é Abraão ou Abraão. Abraão ou Abraão teve o seu nome mudado, foi chamado por Deus para sair da casa do seu pai e tocar a vida adiante. Para quê? Para que Deus então fizesse dele uma grande nação. Era essa a promessa de Deus para a vida de Abraão. Abraão, infelizmente, por toda a sua história, ou felizmente, mostrou quem ele é. O seu nome, pai de uma grande nação, na verdade, é um trocadilho aí a essa promessa de Deus, mas Abraão, ao longo da história, tentou fazer da sua história, ou melhor, tentou fazer da sua caneta a sua história. Isto é, ele quis escrever a sua história. E isso, diante do histórico aqui que o texto nos traz, o texto tenta mostrar para mim e para você que quem escreve a nossa história, nós somos coadjuvantes de Deus, é Deus quem escreve a nossa história. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama ou favorecido, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que lhe indicarei. Para quem não sabe, Isaque é o filho prometido de Abraão. Ele era casado com Sara. Sara era estéril. E Deus disse a ele que ele seria pai de uma grande nação, e ele não conseguia ter filho, ele teve filho com a escrava, com a serva de Sara, o seu filho chamado Ismael. Mas depois de um tempo, Sara ficou grávida de Isaque, que é o filho da promessa, né? E é esse filho que Deus está falando para ele: tome Isaque, leve lá para ser sacrificado. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento para o holocausto. Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. O texto mostra para a gente que Abraão permaneceu 3 dias em silêncio. 3 dias quieto. E no terceiro dia, sempre que vem essa expressão na Bíblia, ela quebra exatamente um momento, vamos dizer assim, de silêncio entre Deus e o homem. Olha, o homem passou a uma reflexão, a buscar Deus, mas ele não ouve a Deus, ou ele não consegue, entre aspas, ouvir e ver o que Deus está fazendo. Então esse momento de silêncio, esse tempo de silêncio é rompido pelo próprio Deus. E daí vem então aí na Bíblia pra gente, no terceiro dia. Isso acontece com Abraão aqui, aconteceu com Jonas, lá na história de Jonas, acontece no terceiro dia, Cristo é ressurreto, né? Então é um momento de silêncio entre Deus e o homem, vamos dizer assim. Um momento de introspecção. Aí vem o texto, continua. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas, o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha.
Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. E aqui está a parte do texto em que as pessoas que gostam de meter o pau na Bíblia dizem: aí, o Deus cruel, o Deus que manda matar criancinhas. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres de um arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Algumas outras peculiaridades desse texto. Moriá poderia ser traduzido também por ver e prover, né? O lugar onde Deus vê e provê. Isto é, diante daquilo que Deus está vendo em minha vida, Ele provê. Olha que legal. E aí, a gente pode partir, antes de a gente falar um pouquinho mais do texto em si, para as perguntas que nós temos aqui para fomentar a nossa conversa. O que devo fazer ou o que eu aprendo e devo praticar diante disso aqui que o texto nos traz? E aí, mais uma vez, eu começo por mim dizendo que a princípio, a primeira coisa que a gente olha para o texto e arrisca dizer é que o que eu devo fazer? Obedecer a Deus. Mas o texto não está falando só de obediência a Deus. Pelo contrário, o texto está falando e colocando à prova Abraão, não pela sua obediência ou pela sua fé. Tipo, muita gente e muitos estudiosos, quando leram esse texto, disseram que Abraão já sabia que Deus iria prover o sacrifício no lugar de Isaac, ou que ele ressuscitaria Isaac. O texto não dá essa liberdade para a gente. O que o texto traz, e por isso que Abraão é o pai da fé, é que Abraão fez algo que era impossível para ele. E Isaac era o filho amado. E Abraão confiou a Deus Isaac. Isaac não é meu. Isaac é do Senhor. A vida não é minha. O controle da vida não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. É por isso que Abraão é o pai da fé. A vida não é minha. Deus é quem está no controle da minha vida. Ok? E aí, ter essa consciência e fazer isso, ok, eu concordo. Não é fácil, cara. Não é fácil olhar para a sua vida e falar assim: eu sou limitado, eu não tenho condições de escrever a minha história. Porque na maioria das vezes a gente acredita e tem feito assim, até os jargões dos últimos dias, né? Você faz a sua história, você escreve a sua história. Sim, você tem parcela de responsabilidade nas suas escolhas, sim, nos seus atos aqui, mas é difícil sacar que não, nós não temos o controle, não somos nós que controlamos a história. É Deus quem está no controle de tudo isso. E confiar nisso é confiar que é Ele quem escreve, está nas mãos dele. Cuidar está nas mãos dele, orientar e proporcionar o cenário para nós. Mesmo quando a gente olha para esse cenário e a gente acha que não é o melhor cenário para a nossa caminhada. Entregar então a vida a Deus requer ação
e não passividade. É confiar em Deus, confiar que Deus está fazendo o melhor, que Deus está dirigindo as nossas vidas. É isso que o texto nos ensina através da vida de Abraão. Confiar que Deus está dirigindo as nossas vidas. Por isso ele é o pai da fé. Quem sou eu ou como eu me sinto diante do que li? Me sinto limitado, claro. Eu me sinto como o cara que quer controlar todas as coisas e de repente descobre que é, na verdade, uma trapaça. Porque não sou eu que controlo todas as coisas, eu tenho até as responsabilidades sobre as minhas decisões. Mas o destino da minha vida, da minha salvação, do meu coração está no direcionamento que Deus quer para mim, né? E é difícil essa parada. Para Abraão foi difícil entender isso, por isso ele quis tanto controlar a sua vida, e a prova que ele tem, né, de Deus é abrir mão daquilo que ele acha que é o seu triunfo, que é o seu filho, e ele precisou abrir mão disso. E quando Deus vê que ele entendeu essa caminhada, eu não sei o que, porque o texto não fala, o que Abraão ficou discutindo com Deus naqueles 3 dias em silêncio, mas talvez ele estivesse reconhecendo justamente a sua limitação, a sua dificuldade de abrir mão do controle das coisas. E, cara, abrir mão do controle das coisas é abrir mão de colocar você na prioridade. Não estou dizendo que você não tem que cuidar de você, e nem a Bíblia fala isso. Pelo contrário, ela fala que você tem que cuidar de você, sim. Mas quando você coloca no lugar de Deus o seu prazer, a sua satisfação, isso chama-se idolatria. E Abraão fez isso. Ele colocou no lugar de Deus, no seu coração, a sua satisfação, o seu prazer, o seu filho. E Deus tratou disso na vida dele. Então, quando eu leio isso, eu vejo que o cara que acha que Deus age comigo como eu ajo com as pessoas, né? Deus acaba tratando assim também o nosso coração. Deus ele não me trata como eu trato as pessoas, pelo contrário. E nem age na minha vida como eu ajo na direção dos outros. Deus é um Deus de amor, um Deus de resgate, de transformação. Eu tenho a tendência de largar quem está se ferrando, desculpa falar assim, se ferrar. Eu tenho a tendência de ver o meu inimigo se lascando e é capaz de jogar a pá de cal para deixar o cara queimar de vez. Mas Deus não é assim com ninguém. Com ninguém. E o texto vem mostrar exatamente isso. Como? Aí vem o final do texto aí e a última pergunta: o que eu espero desse texto, ou o que Deus está fazendo? Justamente isso. Deus olha para Abraão e fala assim, porque era muito comum naquela época sacrificar pessoas, sacrificar os filhos a deuses. E Deus está falando assim: Abraão, eu não sou como os deuses da sua época, eu não sou como o dinheiro, eu não sou como o desejo pela fama, que usa a sua saúde mental, usa o seu dinheiro, quer consumir tudo isso para alimentar esse Deus, né? O Deus da religiosidade e tal. Não, eu sou diferente disso, eu sou um Deus de amor. Eu sou um Deus de resgate. Eu resgato não somente a sua vida, mas eu resgato inclusive aquilo que traz integridade a você. No caso de Abraão, eu resgato seu filho, Isaac. No caso de outros, eu resgato a sua sanidade mental, né?
eu resgato a sua saúde, eu resgato você. Tá? Deus age diferente dos deuses dos dias de hoje. Isso que é interessante nesse texto. Então, o que eu espero desse texto é um Deus de resgate. Um Deus que controle, sim, todas as coisas. Um Deus que não é como os deuses do mundo, como diz o Tim Keller, os deuses que comem carne de gente viva. Porque a idolatria acaba comigo e com você. A idolatria definha pessoas. Nós nos tornamos, vamos dizer assim, zumbis. Pessoas, quando nós entramos na idolatria, seja por dinheiro, seja por controle, seja por fama, sei lá mais o que, nós acabamos dando uma parcela muito maior de nós para esses deuses e nós acabamos definhando em vida, cheirando mal até mesmo em vida, né? E o Deus de Abraão é um Deus diferente. Inclusive, ele é um Deus de resgate que deu o seu filho para morrer na cruz por mim e por você, para que nós não precisássemos passar pelo sofrimento e não precisássemos nós passarmos pelo sacrifício. Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que apareceu na história para livrar a mim e a você do sacrifício nesses altares dos deuses idólatras, né, que nós mesmos construímos. Olha que loucura. Jesus é essa libertação. Jesus é esse resgate. Eu, você, nós não precisamos dar nada para Deus que vá fazer com que Ele, então, olhe para mim e você de uma maneira diferente e nos dê algo a mais por causa disso. Nossa, porque o Marco me deu tal coisa agora, eu vou fazer dele um cara maior na empresa, vou fazer dele um cara conhecido. Não. Deus não age assim. Nós agimos assim com as pessoas, mas Deus não age assim conosco. Nós agimos com as pessoas esses deuses que nós temos hoje em dia agem assim conosco. Então o texto quer livrar a mim e a você desse peso, desse relacionamento ruim com Deus, de achar que nós temos que barganhar coisas com Ele, dar coisas em troca para que Ele nos favoreça. O texto quer que eu e você olhemos para a nossa limitação, confiemos nele e entreguemos a nossa vida nele, dizendo assim: obrigado, Deus, porque Cristo Jesus já fez o que era necessário por mim na cruz e a única coisa que eu preciso ter e dar a Ti é amor, gratidão, reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito em mim e através de mim. Somente isso. E eu concordo com você. Parece tão pouco. Mas é pouco se você não levar em conta que o preço que é Cristo Jesus. Que já morreu na cruz, que deu sua vida, o Deus que se fez homem por mim e por você. Não é pouco, cara. Esse é um altíssimo preço. É um altíssimo preço. Deus se fez homem, enquanto os homens querem ser deuses, né? Então esse é um texto muito mais de resgate. Esse é um texto muito mais de salvação, de libertação, que nos convida a entregar a Deus o controle das nossas vidas e dizer assim: Deus, vem fazer a tua vontade em mim, eu quero obedecê-lo, mas em amor e não para ter nada em troca. Eu quero obedecê-lo porque o Senhor tem feito coisas grandiosas por mim, e a coisa mais grandiosa que o Senhor fez
foi Cristo Jesus ter morrido em meu lugar, ressuscitado para me dar a certeza da vida eterna e de um chamado que é caminhar contigo, viver contigo. Esse texto vem falar sobre isso, sobre esse resgate, sobre essa possibilidade de continuarmos sendo agraciados por Ele na nossa caminhada. É isso. Esse texto não vem falar sobre sacrificar filhos e nem dar nada em troca para Deus poder reconhecer a nossa fé. Esse texto vem falar de confiança e de resgate. Confiar em Deus, confiar que Deus está vendo a nossa história, vendo a nossa vida, as nossas decisões e que Ele irá prover, irá cuidar de mim e de você. E que nós então confiamos no resgate que Ele fez em Cristo Jesus. É isso. Apenas isso. Se você aí quer dar a sua opinião, mandar o seu comentário, fica à vontade aqui. Se você quer abrir o seu microfone aqui no Zoom e falar conosco, este é o momento para a gente poder dividir um pouquinho mais dessa nossa aproximação com o texto aqui, dividir um pouquinho da nossa experiência e desse tempo aqui com Deus, né? Senão, eu vou orar com você e vou clamar a Deus aí pela nossa caminhada, pela nossa vida, e que Ele esteja no controle aí da nossa caminhada, né? Lembrando que nada mais do que esse tempo aqui para nos lembrar disso, né? Onde nós tínhamos planos e com certeza pelo início de 2020 tudo ia ser muito bom, né? Pelo menos para nós lá na clínica, na minha caminhada aqui profissional, ia ser um momento. Fizemos planos, muitos planos. E até aqui, cara, eu só tenho a dizer uma coisa: Deus tem cuidado da gente, nada tem faltado, tem superabundado aí, graça de Deus, o cuidado de Deus. Como tem sido aí na sua vida? Esse texto é coerente com esse momento? Para você? Fique à vontade, estou esperando aí a sua opinião, a sua palavra. E aí? Joia. Aqui, ó, compartilhando o Zoom já me deu aqui que faltam mais 10 minutinhos para a gente terminar. Já deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Que bom que você esteve conosco aqui no Zoom. Tinha mais um aqui, saiu. Tinha um quinto elemento aí no Zoom. Aí você que está aí conosco no Instagram, quiser mandar aí também, inclusive, seu pedido de oração, seu clamor por esse momento. Senão eu quero orar pela sua vida. Dor de cabeça, Fábio? Viu só como eu conheço você, menino? Enxaqueca. Eu vi. Viu? Oi? Eu tenho um pedido de oração pela família da Jennifer. Minha amiga lá, ela tô ligado. veio falecer. É mesmo, cara? E pedi aí consolo para a família dela. Ela tinha acho que 28, 29 anos. A Jennifer que tinha todo aquele histórico de tratamento, né? Era leucemia, cara? Câncer. Tá. Morar assim pela família dela. Tá joia. É isso, cara. Deus vê e provê. Acredite nisso. Deus está olhando para você. Talvez estejamos passando por um momento difícil da caminhada, não só pela pandemia, né? Pela nossa história aí. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus está olhando e está cuidando de você.
O Gabriel mandou aqui pra gente aqui, momento que Deus nos ensina muito, nos mostra como somos abençoados. Vários momentos da nossa caminhada Deus faz isso, né? E este momento ele está ensinando exatamente isso, né, Gabriel? O quanto ele tem sido fiel conosco diante de todas as dificuldades aí e luta, né, cara? Que nós aí, profissionais liberais, temos de ter que matar uns 18 leões por dia, mas Deus tem sustentado, tem abençoado aí a nossa caminhada. Quero orar com você para a gente encerrar então, orar aí também com a galera do Zoom. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por mais um momento de comunhão, de dividir aqui a Tua palavra. Muito obrigado porque o texto nos ensina que o Senhor é um Deus de resgate, um Deus que tem vindo na nossa direção, que até mesmo nos momentos, ó Deus, de, como aqui a gente dividiu, de silêncio, onde a gente não consegue ouvi-lo ou ver aquilo que o Senhor está fazendo, o Senhor rompe esse silêncio, trazendo a nós o teu direcionamento. Então, nos ensina a reconhecer a tua mão, o teu agir, o teu querer nas nossas vidas. Talvez muitos de nós aqui hoje estamos passando por esse momento até mesmo do silêncio entre Deus e o homem, como Abraão passou naquela caminhada, naquela jornada. Mas, ó Deus, nos ensina a entregar, a confiar que o Senhor está olhando para nós e provendo na nossa vida. Olhando para nós e vindo na nossa direção para nos resgatar. E obrigado, Deus, porque o maior resgate em nossa vida é que nós não temos culpa diante do Senhor. Não temos mais. Porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz, deu a sua vida por nós, e agora, Deus, arrependido dos nossos pecados, nós podemos dizer que a nossa vida é o Senhor quem dirige. Então nos ensina a viver para o Senhor e pelo Senhor. Nos ensina a abrirmos mão dos nossos prazeres, ou no sentido daquilo que nos governa, daquilo que tem tirado os nossos olhos da direção do Senhor. De uma maneira especial, nós pedimos pela vida da família da Jennifer, Pai. O Senhor acompanhou, o Senhor cuidou dela todo esse tempo e nos momentos em que nós vimos as melhoras dela e até mesmo, de alguma maneira, o testemunho daquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela, nós te louvamos, Pai, e nós continuamos a louvá-lo pela vida que o Senhor deu a ela aqui e clamamos que o Senhor mostre à família dela o quanto o Senhor a ama, a amava e ama a vida dela, a família dela aqui, Deus. E que a missão dela aqui se cumpriu, mas pela sua vontade o Senhor cuidou dela até então. E fez, e com certeza se revelou através dela na vida da família dela. E nós pedimos que o Senhor continue fazendo isso, ó Deus, no decorrer da história deles. Traz o consolo e a paz ao coração deles e continua dando-nos a certeza que o Senhor é o Deus que vê e provê nas nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Valeu? Deus abençoe a sua vida imensamente. Deus continue cuidando de você. Deus continue sustentando a sua vida, tá bom? Valeu. Uma boa chuva, um bom final de semana. Um bom friozinho aí também, e que seja um final de semana abençoado, onde você veja também as mãos do Senhor. Valeu? Um abraço, até a próxima!